Muito bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o pastor Jacques Amaral e você está ligado no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah. Eu já vou aproveitar para fazer a nossa propaganda. Daqui a pouquinho nós teremos o nosso culto presencial e também online e você está convidado. Vou te pedir para fazer a sua inscrição aqui, ó, e também ativar as notificações. Você que está assistindo o conteúdo do canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah, eu vou pedir para você apertar o botão do like, sendo possível compartilhar o nosso conteúdo para alcançar o máximo possível de pessoas e assim a gente levar ao conhecimento de o maior número de pessoas possíveis, né, do nosso ministério e também da divulgação da palavra de Deus. Fica ligado porque a nossa escola bíblica já começou! Estamos de volta, muito bem, vou soltar aqui as nossas propagandas, né, do horário dos nossos cultos. Você bem sabe, nós temos cultos às terças-feiras às 19h30, temos também aos domingos 2 cultos, um pela manhã às 10 horas da manhã, e hoje tem uma surpresa especial para vocês, a família Zanini vai estar feliz aí nesse negócio. Quem será que vai pregar, hein? É o Luciano? Será que é a Aninha? Será que é a Bibi? E o Christian? O Christian já faz parte da família? Fica ligado que você vai receber essa surpresa. E temos também o culto das 18 horas. A nossa igreja está funcionando, recebendo as pessoas tanto para os cultos de forma presencial, como você é muito bem-vindo aqui também no nosso canal. Você pode assistir no dia e a hora que você quiser, evidentemente depois da transmissão, ou ao vivo, ou logo depois da transmissão. E todas as nossas programações ficam gravadas aqui no canal do YouTube. Eu quero aproveitar, deixa eu retirar a minha etiqueta aqui, o culto pode permanecer, não tem problema nenhum. Eu queria agradecer aqui ao nosso pastor Silvio, que foi o nosso professor da Escola Bíblica Dominical no último domingo. E o pastor Silvio falou a respeito do perdão como mandamento de Deus para as nossas vidas. Portanto, nós não temos uma escolha, nós não vamos escolher perdoar, mas na verdade nós temos um mandamento que é perdoar. Inclusive, esse mandamento faz parte da oração mais famosa que existe em todo o planeta, assim conhecida como a oração do Pai Nosso. Mas, na verdade, a oração que está descrita ali é um ensinamento que Jesus nos traz a partir do capítulo 6, versículo de número 6 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, uma das orações mais famosas de todo o tempo. E ali, Jesus está ensinando para que nós sejamos perdoados assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, além de ser um mandamento, é também parte de uma oração que vai alcançar os céus. Pois muito bem, nós temos discutido nos últimos meses a respeito do Evangelho de Mateus, já desenvolvemos vários temas, várias lições, e já chegamos aproximadamente ao capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E hoje eu quero trazer para vocês uma abordagem diferente a respeito dos ensinamentos do Evangelho de Mateus. Vamos lá? Eu vou tirar aqui a minha imagem para que a gente tenha a leitura desse pequeno trecho que eu conservei de uma das lições que nós já aprendemos aqui no nosso canal enquanto ensinávamos a respeito dos evangelhos. Deixa eu voltar a minha imagem. Você bem sabe que antes de adentrarmos no ensino propriamente dito dos evangelhos, nós trouxemos toda uma preparação, todo um pano de fundo.
mostrando o contexto histórico, mostrando também o contexto político, o contexto religioso, as eventuais alterações territoriais e a forma e o sistema de governo vigente ao tempo do nascimento de Jesus Cristo. Todo esse caminho que nós percorremos foi para preparar e para que nós tivéssemos um entendimento melhor a respeito do Evangelho. Ao longo das semanas que se passaram também, pegamos temas específicos e pegamos capítulos separados para trazer aqui uma abordagem bem ampla e bem detalhada daquilo que é a ideia que a gente precisa trazer dos principais pontos a serem estudados em qualquer evangelho. Como você bem sabe, eu já comentei aqui, logo na abertura da nossa escola bíblica, que o pastor Silvio trouxe o tema do perdão para nos ensinar no domingo passado, mostrando que esse tema é também um dos mandamentos, a despeito dos mandamentos trazidos por Moisés na lei, né, em especial no capítulo 20, salvo o melhor juízo, do livro de Êxodo, onde Moisés escreve especificamente quais são as palavras de Deus na exatidão, aquilo que Deus queria exatamente que Moisés ensinasse ao povo enquanto eles saíam do Egito e atravessavam o deserto rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Nós temos uma lista das coisas que Deus entregou para Moisés e que essas coisas se tornassem, para que essas coisas se tornassem ensinamentos. Então, vamos tirar aqui mais uma vez, qual que é o nosso escopo nessa manhã? Nós vamos, evidentemente, continuar o estudo a respeito do Evangelho de Mateus. Mas eu queria reforçar essa ideia que Jesus Cristo, ele veio anunciar um reino que era totalmente diferente daquele segundo a expectativa geral o Messias estabeleceria. O que eu quero dizer com isso? O reino de Deus ele tem uma relação com o nosso entendimento, com o nosso espírito, com o nosso pensamento, com as nossas intelectualidades, com o nosso coração, para trazer uma palavra que resume todas essas coisas, e com o espírito. Quando nós falamos coração, nós falamos todo o nosso ser em face do nosso pensamento, a nossa forma de pensar, o nosso agir, o nosso sentir, o centro das nossas emoções, a central inteligente do nosso ser, que é o nosso coração, ou seja, os nossos pensamentos, a nossa mente. É desse coração que nós estamos falando. Nós bem sabemos que o coração mesmo é o órgão que está centralizado, ou, na maioria das vezes, né, está aqui, ó, que nós carregamos no peito, não é essa máquina. Essa aqui bombeia sangue, é uma máquina vital, importantíssima para nós, mas não é desse coração que nós estamos falando. O coração que nós estamos abordando aqui é justamente a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa capacitação. É desse coração que nós estamos conversando aqui e é desse que a Bíblia vem trazer. E qual que era o escopo principal de Jesus? Ele veio mostrar, ele veio esclarecer que até então a leitura que vinha sendo feita das Sagradas Escrituras, até a sua vinda, ela tinha sido distorcida, algumas vezes por esquecimento da essência, prestem atenção, o esquecimento da essência daquela lei, né? Muitas vezes pela própria distorção e a inserção de valores que eram distintos ou diferentes daqueles que Jesus esperava. E qual que foi o foco de Jesus? Ele veio justamente para esclarecer. E a nossa visão para essa manhã, para essa escola, é de apresentar os fundamentos, os argumentos, vejam bem vocês, senhoras e senhores, que são nossos como que eu poderia dizer? Telespectadores do YouTube, vocês que nos assistem e que nos escutam aí a cada manhã, às manhãs, né, de cada domingo, graças a Deus. As Sagradas Escrituras, assim como o próprio Deus, elas não trouxeram nenhuma mudança, vejam bem, não é uma mudança, mas é uma correção. A vinda de Jesus foi justamente para corrigir. O foco principal de Jesus era ser o sacrifício, né, perfeito, aquele sacrifício que viria para satisfazer
todas e de uma só vez a propiciação perfeita por todos os pecados existentes e a existir praticados pela humanidade, mas no segundo aspecto era trazer também uma correção para os caminhos. E Jesus abre o capítulo 15, veja bem, nós já temos aqui um arsenal bastante complexo de ensinamentos de Jesus, em especial do Sermão do Monte, a seleção dos discípulos. Só um minuto. Não nessa ordem, mas também tem o batismo do próprio Jesus, né? O ministério de João Batista. A essa altura ainda nós não temos a narrativa do assassinato de João Batista, né? Da sua decapitação, né? Por Herodes, naquela trama lá de Herodias, a mulher de Herodes, né? Aquela consolidação daquele adultério, né? Afinal, a Herodias ela era casada com o irmão de Herodes, salvo o melhor juízo, Filipe, e ali João Batista faz essa denúncia e ele é encarcerado, ele é preso e posteriormente ele é decapitado através até de um pedido aí da filha de Herodias, tá certo? Então, todo esse ensinamento, ele já foi trazido para esse nosso, vamos chamar assim, como se fosse o nosso alicerce para chegarmos até a essa etapa que nós estamos adentrando agora. Mas nesse interim, nós já fizemos essa explicação, né? Já fizemos esse detalhamento, né? Nós fizemos uma explanação panorâmica, né, a respeito da existência dos escribas e também dos fariseus. E esses são, na verdade, um grupo religioso dentro da estrutura judaica, né? Então nós sabemos que ali dentro existiam algumas divisões, não era a vontade de Deus, muito menos a iniciativa de Jesus para manter essas coisas dessa forma. Mas quando Jesus encontra com esses determinados grupos, ele começa a ensinar-lhes o evangelho verdadeiro, as boas novas, portanto. E no capítulo 15, Jesus dirige-se diretamente a esse grupo de pessoas e começa a trazer para eles ensinamentos, né? E esses escribas, esses fariseus, esses grupos religiosos começavam a interpelar Jesus a respeito de determinadas coisas que são justamente as coisas que Jesus veio para fazer ou promover a correção necessária. Quer ver um exemplo bom? A narrativa do capítulo 15, versos 1 e 2. Assim está dizendo. Então, vamos voltar aqui. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição? Foco nessas palavras que eu estou destacando aí, que estão em negrito aí para você. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Prestem atenção. Aqui nós não estamos falando de mandamento específico da parte de Deus. Não estamos falando de ensinamento dos profetas. Também não estamos falando de ensinamento dos sacerdotes que antecederam e que foram os pais, né, da nação de Israel até essa chegada. Mas nós estamos tratando de uma tradição dos anciãos. Que tradição é essa? Assim como eles tinham, né, algumas regalias por serem anciãos, por serem entendidos da lei, os doutores da lei, eles estabeleceram que para ser discípulos desses próprios anciãos, era necessário que todos lavassem suas mãos, tomassem um banho, em alguns casos tomassem banho, trocassem as vestes antes de realizar as suas refeições. Mas na Bíblia não tem escrito em lugar nenhum como mandamento e era de menor importância. Mas esses homens se acharam no direito de chegar para Jesus Cristo, interpelando-o e dizendo para ele: Jesus Cristo, seus discípulos, aqueles que você está ensinando, eles não estão obedecendo uma tradição que foi colocada. Eles estão comendo o pão com as mãos sujas. E nós vamos nos lembrar que
A plateia para a qual Jesus Cristo se dirigia era uma plateia inculta, vamos dizer assim. Não eram pessoas acadêmicas, não eram pessoas com exponencial conhecimento da lei e das escrituras. Eram pessoas mais modestas, pessoas mais simples, pessoas mais simplórias. E esses homens, esses fariseus e esses escribas da cidade de Jerusalém, eles estão questionando Jesus Cristo por que os discípulos não estavam lavando as mãos. Ora, a resposta já estava implícita. Pela própria simplicidade dos seus discípulos, era bem provável que eles não eram frequentadores assíduos das escolas, das academias, né, das universidades, das faculdades de teologia daquela época, a qual esses escribas e fariseus detinham, né, essa liderança. Portanto, eles ditavam essas regras. Mas é provável que aqui eles estejam falando de coisas que eram ou que fossem comuns e de conhecimento geral. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando aqui de uma população que era uma população modesta, uma população mais humilde, uma população mais simples. Afinal, foi para esses que Jesus veio trazer o Evangelho. Aqueles que já têm o conhecimento, a própria constatação, já nos informa que eles, tendo conhecimento, basta que eles pratiquem. A preocupação de Jesus foi justamente essa, de trazer o Evangelho para aqueles que não o haviam alcançado. E assim Jesus Cristo responde para esses, perguntando-lhes de igual forma: e vocês? Por que vocês transgridem um mandamento para contradizer ou para que vocês mantenham essa sua tradição? E o que fica implícito aqui para nós? De qual mandamento que Jesus Cristo estava falando? Nós temos lá no nosso livro do Êxodo, capítulo 20. Eu vou pedir licença aqui para mim verificar e constatar com todos vocês ao vivo. Estou acessando aqui a minha Bíblia e estou indo no capítulo 20. E é aqui mesmo que nós temos, no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor te dá. Pronto, fiz a leitura, a referência bíblica é exatamente essa. Êxodo é o livro, 20 é o capítulo e 12 é o versículo. Honrar pai e mãe. Isso está dizendo o quê? Nós estamos pegando uma situação fática de que os escribas e fariseus estavam reclamando a defesa de uma tradição, e Jesus Cristo estava denunciando que, em nome dessa tradição, eles estavam descumprindo um mandamento. E foi assim, e é assim que está escrito. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 3 e 4, comparando com o texto que nos é proposto no livro de Êxodo. Então, na verdade, Jesus Cristo está interpelando esses doutores da lei daquela época, questionando-os a respeito do cumprimento da lei a despeito do cumprimento da tradição. Vocês conseguiram entender? O ponto aqui é: os escribas e fariseus se encaminham para Jesus Cristo e denunciam que os discípulos de Jesus Cristo estavam descumprindo uma tradição dos anciãos ao comer sem lavar as suas mãos. E Jesus Cristo está expondo para eles que, em nome da tradição, dessa tradição dos anciãos, eles estão deixando de cumprir um mandamento, que é o de honrar pai e mãe. Vamos continuar a leitura. Retomando, então, vou começar do verso de número 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. E aí, a continuação, 15, Mateus 15, 5 e 6. Mas vós dizeis:
Qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Qual que é a situação fática aqui? Provavelmente, probabilidade, vou dizer aqui para você. O texto nos informa. Qualquer que disser ao seu pai e à mãe, o que eu tenho nas minhas mãos é oferta para Deus. Portanto, eu não posso aproveitar para mim mesmo. Entende? Vou tirar aqui para que vocês leiam mais uma vez. É oferta ao Senhor. Estou destacando aqui para vocês em negrito. É oferta ao Senhor. O que é que eu posso aproveitar de mim? Então, nessa situação em que a pessoa coloca o recurso que eu tenho aqui agora é para oferta ao Senhor, portanto, eu não vou poder aproveitar. Isso se o meu pai ou a minha mãe, nessa situação específica, estiverem passando por necessidade e eu tiver colocado no coração, vejam bem que aqui nós não estamos falando de dízimo, nós não estamos falando da 10ª parte da renda das fazendas, não estamos dizendo isso, mas aqui nós estamos falando a respeito de oferta ao Senhor. E oferta é um ato voluntário, você dá se você quer. Entretanto, os anciãos, para aquelas coisas que eles determinaram que eram oferta, eles poderiam, pela tradição deles, não honrar o pai e a mãe que tivessem em necessidade. E Jesus Cristo estava denunciando isso. Vamos ler o texto mais uma vez. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderia aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Isso pode ser só para coisa? Não, pode ser para o tempo deles também. O tempo que eu tenho é para oferta ao Senhor. Portanto, o tempo você não pode aproveitar de mim. Então, a honra, que é uma gama ampla de um tratamento de respeito, de consideração amplo para com o pai e para com a mãe, ele estava sendo descumprido a partir de um preceito que não contém nas Escrituras, mas que era adotado pela tradição dos anciãos. Isso, nós pegamos 2 exemplos. Posses, bens que esses poderiam ter e determinassem como oferta ao Senhor, assim como o próprio trabalho dessas pessoas, o próprio tempo dessas pessoas. Além do trabalho, o tempo também dessas pessoas. Vamos dar um exemplo. Se um pai ou uma mãe de um desses sacerdotes, eu preciso que você venha aqui na minha casa para ficar um tempo comigo, ou que você faça alguma coisa aqui na nossa casa, que você arrume alguma coisa, ou que você até mesmo ensine aqui alguns dos nossos familiares e tudo, o escriba, o fariseu ou o ancião estava defendendo essa tese. E esse tempo que eu tenho, ele é de oferta ao Senhor. Eu preciso ofertar o meu tempo ao Senhor. Então eu posso desonrar o meu pai e a minha mãe. E Jesus Cristo está denunciando isso aqui para eles, dizendo que, em nome da tradição deles, eles estão invalidando um mandamento. E essa situação era tão grave que eu volto a lembrar aqui para vocês. Em todo o ensinamento de Jesus Cristo, ele sempre recebia com muito amor e com o coração aberto a uma prostituta, a um ladrão, a um cego, a um coxo, a um manco, a um leproso, oferecendo para eles a oportunidade de pedir o que eles queriam. E todas as vezes era concedida a bênção, seguido da palavra, vai, não peques mais, ou a tua fé te salvou, eu também não te condeno, sempre uma palavra positiva. Mas todas as vezes que Jesus chegava diante de um doutor da lei, de um principal do sacerdote, de um escriba, de um fariseu, de um saduceu, daqueles que eram entendidos da lei, Jesus Cristo dispensava um tratamento que era mais rígido, porque justamente essas pessoas estavam distorcendo as Sagradas Escrituras, em algumas dessas ocasiões, em nome de uma tradição. Em outras, nós já comentamos a respeito dos mais de 600 artigos, esse aqui se encaixa em um desses, que são as exceções, que os anciãos traziam. Nós temos a respeito da jornada do sábado, que a gente já conversou aqui também, que eles colocaram que não poderia fazer absolutamente nada no sábado, e na verdade o sábado é o dia do descanso do Senhor, portanto,
cultuar o Senhor era possível nesse dia, e essas coisas eles iam trazendo como cargas adicionais sobre o povo, sobre os fiéis, sobre os seguidores, e eles mesmos não seguiam como Jesus Cristo mesmo, em algumas vezes, o denunciou. E avançando um pouco mais, Jesus continua o seu ensinamento dizendo: Isso vocês estão praticando justamente por conta da dureza do vosso coração. Vocês vão se lembrar que nas aulas anteriores nós explicamos a razão pela qual Jesus se valeu de parábolas para ensinar os seus seguidores e os seus discípulos. Justamente porque, contando histórias, Jesus Cristo conseguia denunciar a dureza do coração dessas pessoas que não estavam preocupados com coisas reais, com necessidades reais daquelas pessoas. Antes eles queriam as suas tradições, e vocês vão ver aqui, ou nós ensinaremos aqui em breve, a respeito da oração, né, que tinha lá um sacerdote orando, e na sua oração ele denunciava aquela outra pessoa que estava ali ao seu lado. E a outra pessoa batia no peito, pedia perdão a Deus e reconhecia a necessidade de receber o perdão, que era pecador mesmo. Enquanto isso, o fariseu se gabava, dizendo que dava esmola aos pobres, ia para a igreja, todas essas coisas. E ao final Jesus Cristo vem e pergunta: de quem vocês acham que a oração Deus se agradou mais, ou qual a oração que foi ouvida? Evidentemente, a oração daquele que estava rasgando o seu coração, reconhecendo a sua condição de pecador, a despeito daquele que estava ali todo perfeito, mas a sua própria conduta denunciava que era uma pessoa que tinha o coração endurecido. Essa razão de Jesus Cristo ter ensinado por parábolas não foi a única oportunidade que Jesus denunciou que essas pessoas possuíam um coração duro. Assim como nós temos esses vários problemas, né? Encontramos com pessoas que estão há muitos anos na caminhada com Cristo e ainda não foram transformadas verdadeiramente. Elas entram e saem da igreja trazendo as suas convicções. Da mesma forma que elas entram, elas saem sem receber qualquer tipo de transformação. Eu estou dizendo que eu estou denunciando alguma coisa, eu estou, às vezes, até falando de mim mesmo. O tempo que eu demoro para ser transformado por Deus é uma perda de tempo para o reino, para o evangelho, para a propagação do evangelho. Então são coisas que nós precisamos cuidar, e Jesus Cristo estava denunciando isso na conduta desses homens. E ele continua a sua exortação. Exortação, minha gente, exortação é bíblico. Ensinar, repreender, corrigir é bíblico, né? Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala isso: toda escritura é boa, né? Para redarguir, para exortar, para ensinar, para corrigir. É para isso que servem as escrituras, para nos transformar a partir das escrituras. E Jesus, corrigindo esses homens, ele continuava: hipócritas, ou seja, estão falando coisas diferentes daquilo que eles praticam. Isso, é esse o sentido da palavra hipócrita. Fazer coisa diferente daquilo que eu faço. Ou nos nossos tempos, isso é chamado também de incoerência, né? A sua atitude é incoerente com aquilo que você fala. E, parafraseando o nosso famoso pastor Silvio, vou tomar minha água. E nesse sentido, Jesus Cristo se dirige àqueles homens, continuando o seu ensinamento com essas palavras: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus Cristo ensinando os seus discípulos, as pessoas que estavam ali, toda a plateia, toda a audiência que ali estava acompanhando, as multidões, ele sempre dizia o seguinte, resumindo todas as escrituras: amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento, e o segundo é amar ao seu próximo como a ti mesmo. E essa galera aqui, ela tinha uma dificuldade de amar ao próximo. Pode ser que o amor deles por Deus era um amor
sincero, eu acredito que sim, mas eles não conseguiam levar esse à totalidade. Era um amor incompleto. O respeito que eles possuíam pela pessoa de Deus ao ponto de não pronunciar o nome Yahvé, né? Escreviam-se um tetragrama, né, o pastor? Tetra, 4 gramas, palavras, palavras não, letras, que era impossível de se pronunciar juntando para se formar uma palavra. Aliás, essa expressão Yahvé é uma tradução para que fosse fácil para a nossa pronúncia. Mas no dicionário, na gramática dos israelitas, dos judeus, essa palavra era escrita, mas era quase que proibida de se pronunciar, justamente para poder cumprir o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. Para que eles não pudessem pecar, vejam bem vocês a que ponto que chega a estratégia desse povo. Para que eles não chegassem ao ponto de pecar, eles preferiam não pronunciar o nome, colocando um tetragrama, 4 letras que não formavam a palavra pronunciável. Para nós temos essa tradução, por isso nós pronunciamos ou Yahvé, ou Jeová, ou Javé. Vocês vão encontrar nas Bíblias várias dessas expressões. E aqui Jesus Cristo está denunciando porque eles possuíam uma conduta que era diferente daquilo que eles estavam falando. Vocês vão se lembrar que no início da nossa escola bíblica, nós conversamos explicando que o coração que a Bíblia se refere aqui, na maioria das passagens, é o local, é a central das nossas emoções, da nossa racionalidade, portanto, a nossa mente, o nosso cérebro, o local do nosso pensamento, onde a gente deposita as nossas emoções, aonde elas são processadas. É disso que Jesus está falando. E aqui Jesus ainda reforça a ideia dizendo que esses homens estão adorando em vão, ou seja, à toa, porque eles estavam ensinando doutrinas que eram preceitos de homens, e vocês vão entender isso. Em nenhum lugar, por mais que seja etiqueta, ou por mais que fosse etiqueta, lavar as mãos antes das refeições, até nos dias de hoje nós temos isso. De fato, essa norma pode ser uma norma de saúde pública, mas não era um mandamento que demandasse a interpelação de um mestre, a interpelação do próprio Jesus Cristo, a ponto de questionar a respeito dessa conduta que era levada para eles. E Jesus expôs muito bem a situação, dizendo e mostrando para eles que a conduta deles em relação a validar uma norma, que era uma norma separada para a aristocracia, para as pessoas mais nobres, colocando para que todas as pessoas pudessem cumprir como se fosse mandamento, inclusive invalidando um mandamento que era bíblico. Jesus Cristo estava justamente denunciando essas condutas. E aí nós continuamos avançando para os versículos 10 e 11, analisando a palavra de Jesus e o ensinamento de Jesus a respeito justamente dessa norma que é de caráter sanitário e que estava sendo, ou que estava impedindo a correta aplicação de um mandamento. Vocês vão ler mais uma vez, Êxodo capítulo 20, versos 12, honrar pai e mãe é mandamento. Aqui a tradição autorizava que, possuindo um bem, um tempo, uma disponibilidade, um serviço, desde que ele fosse declarado que era como oferta, diferenciem isso. Oferta é uma intenção do nosso coração, é um desejo nosso. Dízimo é um mandamento. O dízimo nós temos a obrigação de cumprir, de ajudar, de entregar, de devolver. A oferta é aquilo que eu coloco no meu coração. E Jesus Cristo estava mostrando para eles que se eles determinassem que aquele recurso era uma oferta ao Senhor, eles estavam dispensados de honrar pai e mãe, portanto invalidando o mandamento. E Jesus continua dizendo assim, na verdade Mateus na narrativa, e chamando a si a multidão, disse-lhes, agora sim é Jesus, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca,
mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Por quê? O que é que sai da boca? Aquilo que está no coração, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está aqui no nosso coração. É isso que sai na nossa boca. O salmista diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O autor de Provérbios diz, capítulo 4, salvo o melhor juízo, verso 23, me parece que está em uma dessas apresentações aqui, vamos conferir daqui a pouco. A palavra nos ensina que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. O coração nesse sentido, os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções, essas coisas nós devemos guardar, porque é dali que procede as fontes da vida. Não é bonito quando nós temos nossos sonhos, planos, desejos, os nossos projetos? Eles nascem de onde? De alguém que postou alguma coisa no Facebook, no Twitter ou no Instagram? Não, definitivamente não. Elas nascem do nosso desejo. O nosso desejo está justamente na nossa central das nossas emoções, no nosso coração, no nosso pensamento e também na nossa mente. E Jesus Cristo está dizendo que o que contamina não é aquilo que eu como, né? Não é aquilo que eu bebo, né? Tem o pastor Carlão aí, que esses dias ele estava explicando, respondendo, na verdade, uma pergunta de um internauta, perguntando a respeito da bebida. Pastor, é lícito o cristão beber? Ora, Jesus Cristo transformou a água em vinho. A igreja moderna transformou o vinho em água. O que ele está querendo dizer com isso? É lícito beber? É lícito. Mas a palavra também nos fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Como eu, na pessoa, na autoridade de pastor, posso dizer para a pessoa, você está autorizado a beber? Ou vocês não conhecem a história da nossa igreja moderna, que muitas pessoas lutaram e lutam até hoje contra o vício da bebida, por exemplo. Não é verdade? Como é que um pastor vai chegar e vai dar uma autorização para que a pessoa beba? Daí é que nós pegamos o ensinamento do apóstolo Paulo e falamos, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, são convenientes. E quem está ensinando isso? O próprio Jesus. Foi Jesus, prestem atenção, parafraseando o nosso pastor Kilder, presta atenção que isso aqui é importante. Foi Jesus Cristo que transformou a água em vinho. Você pode falar o que você quiser. Naquele tempo o vinho era considerado suco de uva e tudo. Então o que o Noé bebeu lá deve ter sido uma coisa muito esquisita, porque lá diz que ele tomou o vinho, que é o fruto da vide, e ele capotou nas 4 rodas a ponto do seu filho pecar lá, e os outros 2 vieram para cobrir a sua nudez, a sua vergonha e tudo. Não é, gente. A Bíblia trata de vinho. E a palavra nos fala e nos ensina. Não vos embriagueis com o vinho. Tem jeito de embriagar com suco de uva? Não dá, né? Não deve. É quase que impossível, não é isso mesmo? Mas qual que é a nossa preocupação? A nossa atitude como cristão, ela não pode trazer escândalo para aquela pessoa que é mais fraca. Como nós vamos ser referencial de uma pessoa, sendo que nós estamos autorizando as pessoas a beber e muitos vieram justamente para a igreja como um refúgio dessas coisas que não conseguia vencer e quando recebem essa palavra entendem que aqui, o que o contamina não é o que bebe, mas é o que sai do coração. Mas entende que essas coisas como um produto químico causa uma certa dependência, leva a pessoa a praticar um vício. Então nós, enquanto igrejas, entendemos que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai, é bem verdade. Mas nós não temos uma autorização para sair liberando todo mundo para beber. Muitos não conseguem dominar as suas próprias vontades. E aí vira problema. E a igreja, para ela ser perfeita, ela tem que tratar os problemas e não criar novos problemas. Se é que vocês conseguem me entender. A mesma coisa vale para, por exemplo, carne com sangue, né? Hoje a maioria das pessoas consomem a carne que é processada na indústria, ela não questiona se tem sangue. Tem sangue? A maioria tem. Entendeu? Quando você, mesmo que você pegue uma carne, corte e
passasse ela bem passada mesmo, o sangue não foi embora, porque o sangue não evapora, ele seca ali e tudo, mas permanece a sua estrutura, principalmente a parte sólida dele, que não pode ser consumida. Então você está secando o sangue ali, mas ele não sumiu da carne que está ali, não é isso mesmo? Mas vamos dizer que você gosta de comer uma picanha mal passada, por exemplo. E ninguém se escandaliza com isso, amigo, vai e come. Mas se tem alguém que escandaliza, sendo possível, não coma. É o que o apóstolo Paulo está ensinando. Se isso vai trazer escândalo para alguém, é melhor que você não faça. Essa é uma coisa lícita da nossa alimentação. E o que dizer da carne de porco? Nos tempos de Jesus Cristo, não se podia comer, né? Na verdade, até o tempo de Jesus Cristo, mas o próprio Deus aparece para Pedro e mostra para ele um lençol com vários quadrúpedes ali, porco, javali, um monte de coisa, manda, mata e come, Pedro vira e fala, é impuro. E Deus fala para ele, você não pode tornar impuro aquilo que eu purifiquei. E está aí a resposta, não é isso mesmo? Mas como que eu vou tratar essas coisas no âmbito da igreja? Irmãos, eu não posso trazer escândalo sobre a vida da pessoa. Se a pessoa fica escandalizada por eu comer, por exemplo, uma feijoada, um chouriço, alguma coisa assim, eu tenho que evitar de comer essas coisas, porque quando eu estou ensinando para essa pessoa, eu não posso trazer esse escândalo. E deixa o Espírito fazer a obra. Quem faz a obra é o Espírito, não é a gente, não. Tenta ser só o modelo, já está bom. Seguindo adiante, Jesus ainda continua na sua exortação, dizendo para a sua plateia, para o seu público. Aqui é a narrativa de Mateus. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam. Ficaram dodói com Jesus trazendo aquele ensinamento. E Jesus pega e responde para eles: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aqui eu quero lembrar para vocês a parábola do joio e do trigo. A planta que o Pai não plantou são pessoas, os falsos mestres, que trazem ensinamentos que são errados, são inconstantes, são diferentes do que nos ensina, na verdade, as Sagradas Escrituras. Mas qual o momento que eles vão ser arrancados? O próprio Jesus Cristo ensinou que na parábola do trigo e do joio, deixa os dois crescer. Na hora da colheita, prestem atenção, na hora da colheita, aí serão separados joio e trigo. E quem vai fazer essa seleção não vai ser o homem, gente. Nós podemos estar lá como testemunhas presenciando o nosso Deus separando o joio do trigo. Tomara que nós todos sejamos trigo, não sejamos joio. Mas nós sabemos que dentro das igrejas, dentro do Evangelho, dentro do Evangelho não, dentro do ensinamento da palavra de Deus, existem pessoas que são joio, entendeu? Elas estão ali para tumultuar, para dificultar, para fazer a coisa ficar mais difícil possível e pensa que está servindo, pensa que está fazendo a obra. E Jesus Cristo está denunciando, usando essas palavras. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quais são as plantas que ele não plantou? Aquela que não dá fruto e atrapalha os outros de frutificar. E Jesus continua: deixai-os, ou seja, não mexa com isso, larga isso para lá, deixa isso quieto. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar a outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Qual parábola que é? Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou deixai, são cegos condutores de cegos. Ok? Essa é a parábola. E Jesus disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Na verdade, ele pergunta: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. E aqui eu separei ainda os versículos 19 e 20,
em que Jesus diz: porque do coração procedem os maus pensamentos. Lembrem-se bem, vocês estão lendo o Evangelho de Mateus. O coração do qual nós estamos tratando aqui não é a máquina que bombeia sangue para todo o nosso sistema venoso. Não, não é esse. Nós estamos falando do coração, a sede das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Estamos falando da nossa mente, entendeu? Aonde nós depositamos as nossas emoções. É desse que nós estamos falando. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas são as coisas que contaminam o homem. Presta bastante atenção. Não é aquilo que você come, não é a sua dieta, não é aquilo que você bebe, entendeu? Essas coisas podem até trazer escândalo para as pessoas, e daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos de como você deve se comportar nesse tipo de situação. A igreja tem o dever de orientar. Quem tem a obrigação de seguir são os discípulos, né? São os seguidores, né? Na verdade. E todos nós, pastores ou ovelhas, todos nós somos discípulos. A nossa obrigação é seguir. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E aqui nós estamos lidando justamente com uma situação em que Jesus está rebatendo os argumentos de uma tradição, prestem atenção, é uma tradição de coisas que não existem na Bíblia e que são implantadas. Conseguem entender? Jesus está dando para nós um argumento, uma forma de dizer, gente, primeiro, isso não é bíblico e vocês estão invalidando um mandamento por conta da sua tradição. E você vai encontrar, pode ser que na nossa igreja tenha alguma coisa nesse sentido. Procure os nossos pastores para você entender qual que é o nosso chamado, qual que é o nosso ministério, e para que você possa compreender. Eu sei muito bem que existem igrejas aqui na nossa região, na nossa comunidade, que servem à ceia um cálicezinho de vinho alcoólico. É verdade? Existe. Existem irmãos que tomam a sua cerveja, tomam o seu vinho. Existem tudo. Qual que é a orientação da nossa igreja? Sendo possível, não beba. Não beba para não trazer escândalo. Sendo possível, não faça isso em público. Não oriente as pessoas a fazer isso. É muito complicado. Nós, como líderes, nós sempre estamos diante de situação em que pessoas estão necessitando de ajuda para procurar uma clínica de reabilitação para essas coisas. E é muito complicado lidar com o vício, porque é justamente uma saída, uma porta de escape para várias pessoas. Então, nós sabemos que é bíblico, sabemos que Jesus multiplicou, que Jesus transformou a água, foi em vinho mesmo, entendeu? E era vinho alcoólico. Sabemos que o vinho que o apóstolo Paulo recomendou para Timóteo tomar era o vinho alcoólico. Sabemos que aquele vinho que Noé tomou era o vinho alcoólico e tudo. Temos, assim, a liberdade plena de chegar para as pessoas, pode tomar vinho por minha conta porque é bíblico? Não, não temos, porque sabemos dos danos que podem causar. Temos autorização para chegar para as pessoas e falar, pode comer carne com sangue à vontade, porque sabemos os danos que podem causar, principalmente aqueles que são mais fracos na fé. E daqui a pouco nós vamos tratar disso, mais especificamente nos versículos que vêm a seguir. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vocês já perceberam como a humanidade é complexa nas suas batalhas, nas suas lutas, que são travadas diariamente? Como nós, líderes, poderíamos orientar as pessoas se não fosse uma leitura bíblica, mas também num culto que fosse racional? Nós somos chamados para trazer esse tipo de entendimento. O que mais que nós temos aqui? Romanos 12, 1, 2, muito boa essa passagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está aqui uma boa razão, uma boa explicação para que vocês, para que nós orientemos as pessoas que são discípulos, que são ovelhas, que são pastores, a tratar com esse tipo de coisa. A grande vantagem dessas comunidades com vários pastores
é que nós temos a possibilidade de acompanhar grupos pequenos de pessoas ao longo de um tempo e conhecer as características das nossas ovelhas, conhecer a forma que as nossas ovelhas pensam e tentar desenvolver esse trabalho de crescimento do conhecimento das Escrituras, desses valores que são mais importantes para a propagação do reino de Deus ao longo da caminhada. É por isso que nós insistimos com as nossas ovelhas. Permaneçam aonde vocês estão até que vocês possam dar fruto. Como é ruim aquelas pessoas que entram, passam pouco tempo dentro da igreja e logo estão indo para outra comunidade. São pessoas que não dão para nós a oportunidade de crescermos juntos como igreja, de serem tratadas juntas através do Espírito. E eu vou dizer para vocês com uma tranquilidade muito grande. Depois de mais de 35 anos de evangelho que tenho, é muito difícil transformar as pessoas. Eu vejo a dificuldade que eu provoco para os nossos pastores, que são nossos líderes, as manias que eu tenho, não é isso mesmo, como professor. Imagina aquelas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de ler a Bíblia por 1 ou 2 horas, de fazer uma oração de mais de 5 minutos, não é uma verdade? Que têm dificuldade de entender determinada passagem e que precisam ser transformadas. Elas precisam, pelo menos, ter essa disposição. Comparecer aos cultos, assistir às escolas, os grupos de estudo, participar da liturgia da igreja, se permitirem serem discipuladas, serem ensinadas para, ao final, produzir algum fruto que seja bom para o reino. E continuando a nossa lição. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, presta atenção, transformados pela renovação do nosso coração, que é o que? O nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que mais que temos separados aqui? Mateus 6, 21. Já fizemos essa lição. Mas o que é que nós podemos aprender aqui? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Quais são as coisas mais valiosas? Aquilo que nós mais valorizamos é ali que estão os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos desejos, e vão estar ali. E o Evangelho de Mateus resume bem. E 1 Tessalonicenses é aqui o nosso chamado para que nós tenhamos essa visão, enquanto somos filhos de Deus, enquanto filhos de Deus, professores ou não, líderes ou não, discípulos todos nós somos, né? Nós precisamos ter essa disposição. Rogamos-vos também, irmãos, que admoestei, o que é aconselhar os desordeiros, chamar a atenção dos desordeiros, consolar-os de pouco ânimo, ir lá e ajudá-los na caminhada, sustentar os fracos e ser paciente com todos. ênfase nessa parte. 1 Tessalonicenses 5,14. Ser paciente com todo mundo. O Evangelho é uma caminhada da vida inteira. Ser cristão é isso. E nós precisamos ter essa paciência, para que as pessoas que estão vendo as nossas falhas, as nossas debilidades, e não estão conseguindo nos ajudar no caminho, eles também tenham essa paciência. Assim nós precisamos ser também. E seguindo, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Adiante, nós temos aqui a narrativa, né, de uma mulher cananeia que se apresenta para Jesus Cristo, pedindo o seu favor para a cura de uma filha endemoniada. E diz assim as Escrituras: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, prestem atenção. A mulher cananeia, ela não tinha a obrigação de reconhecer Jesus como Senhor. E ela pega e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Só um minutinho para tomar uma água. E vamos continuar. Mas ele não lhe respondeu palavra. E eu destaquei aqui, eu coloquei entre parênteses, isso aí vocês não vão encontrar na Bíblia, porque o silêncio não representa um desinteresse de Deus pelas nossas súplicas, pela nossa
pelas nossas necessidades. É ao contrário, tem coisas que nós precisamos entender o tempo de Deus. E Jesus Cristo respondeu para essa mulher no tempo dele. Presta atenção. Ela insistiu. Os discípulos de Jesus que chegaram para ele falaram: despede essa mulher que vem atrás de nós. Então Jesus Cristo fez silêncio. Os seus discípulos chegaram a ela e falaram: já que o Senhor não vai fazer, a resposta aqui os discípulos já deram. Já que o Senhor não vai fazer, despede essa mulher porque ela provavelmente estava incomodando. E ele respondeu, disse, respondendo para a mulher, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher interpela para ela. A mulher, deixa eu avançar. Então ela chegou, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Presta atenção no tratamento. Jesus fez silêncio, os discípulos pediram para dispensar, e a mulher ainda ouviu do próprio Jesus Cristo isso. Eu não vou tirar aquilo que está reservado para a nação de Israel para entregar para uma pessoa que não é da nossa nação. E ela respondeu para Jesus Cristo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, sim, eu acredito que o Senhor não deve tirar deles aí nada mesmo não. Mas pelo tamanho do nosso Deus, que criou todas as coisas, prestem atenção, pelo tamanho de Deus, não é possível que não tenha um pouquinho de bênção aí para mim. E Jesus Cristo então respondeu para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a filha dela ficou sã. Está mostrando que a fé dessa mulher aqui é muito importante. Mas eu separei aqui para vocês esses dois versículos que estão aqui. Que essa aqui foi a condição que essa mulher se colocou diante de Jesus. Os slides ficaram intercalados, né, entre as lições, mas a ideia principal que eu queria trazer aqui é como o comportamento dessa mulher demonstra para nós uma lição que nós precisamos aprender. Veja bem o que o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro 3,4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Deus valoriza essas coisas. Essa mulher se prostrou com uma mansidão diante de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado ali, que ele concedeu o desejo do coração dela. Ela se humilhou diante de uma autoridade ali que ela reconheceu. Ela não tinha essa obrigação. E Jesus Cristo deixou claro isso para ela. Eu não vou tirar aquilo que é de Israel. E ela insistiu: o senhor não precisa tirar não, porque o reino de Deus é abundante. E é mesmo. E também o apóstolo Paulo ensina na sua epístola a Timóteo. Vamos lá? 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que mostra que essa mulher, ela estava com sinceridade diante de Deus. E ela rogou a Deus, rogou ao Senhor Jesus Cristo que tivesse misericórdia dela. E Jesus Cristo respondeu à medida da sua mansidão e também da sua fé. Então vamos lá. E a respeito da fé, o que eu posso trazer para ilustrar isso aqui, nós que já estamos encerrando a nossa escola bíblica? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova que se não veem. O que nós assistimos aqui nesse episódio da mulher é que ela, pela fé, e a fé é isso, é a certeza daquilo que ela não estava vendo. E para ela foi mais duro, porque as pessoas estavam ali, os discípulos queriam que ela fosse afastada do meio do convívio. Jesus Cristo fez silêncio diante do questionamento dela. Jesus Cristo respondeu para ela de uma maneira que poderia desencorajá-la a continuar. Mas ela permaneceu porque ela possuía fé naquilo que ela estava dizendo. E o que ela estava dizendo? Justamente isso. Senhor, se quiseres, você pode liberar a minha filha desses demônios que estão ali atormentando. E Jesus Cristo quis. E ainda mais adiante, em Hebreus 11,
no verso de número 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E quantos exemplos nós temos disso? Pessoas que entram nas nossas igrejas, né, vão adiante de Deus, né, mas que não têm essa fé, né, e essa crença, crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Elas estão, na verdade, buscando de uma forma superficial e momentânea. Não estão querendo ser de verdade transformadas no seu caráter, no seu interior, que é justamente a proposta de Deus. Deus não está chamando ninguém só para abençoar. Deus está chamando para abençoar e viver uma vida de exemplo. Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram até agora. Não se esqueçam, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto presencial e também online. E hoje, a partir das 18 horas, o nosso culto também. Um bom domingo a todos vocês. Na próxima semana nós continuamos os nossos estudos. Fiquem com Deus. O Senhor Jesus vos abençoe ricamente e até daqui a pouco em um dos nossos cultos.